Vamos lá, Renato. Vamos iniciar. A gente vai iniciar invocando a Trindade Santa e o Espírito Santo sobre nós para nos conduzir nesta live que nós iremos falar sobre os dons do Espírito Santo, em especial os dois dons, o dom do conselho e do temor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, deixa eu só deixar aqui aparecendo o tempo para a gente estar cronometrando. Então a gente vai falar hoje, justamente sobre os dons do Espírito Santo, os dois dons que nós vimos divulgando. Depois a gente vai abrir aí as perguntas, né, Renato, que surgiram da live. Acho que a gente consegue ter acesso, né, às perguntas, se teve alguma, né? Que foi colocado meio-dia as perguntas. Então vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, retomando aquela leitura do profeta Isaías, no capítulo 11, versículos de 1 ao 3. Quem não nos acompanhou na live passada, mas aqueles que nos acompanharam vão lembrar, Isaías 11, no capítulo 11, versículos de 1 ao 3, que justamente nos traz este relato. Posso começar? Sim. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé, das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e compreensão, o Espírito de prudência e valentia, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará sua inspiração. Não é pelo que vê à primeira vista que ele fará seu julgamento, nem dará sua sentença pelo que acabou de ouvir. Muito bem. Então aí a gente tem, na Bíblia Ave Maria, vocês encontram mais propriamente dito os nomes dos dons do Espírito Santo, que são prefigurados aí já pelo profeta Isaías, né, do qual nos fala de um homem misterioso, um ser misterioso que viria e traria justamente esses dons, nessa completude dos dons na pessoa dele. Então a gente vai justamente perceber isso nessa prefiguração, todos os 7 dons, tendo como base aí Isaías, já no Antigo Testamento, mas depois, mais claramente, a gente vai percebendo São Paulo nos falando sobre os dons, e de modo especial, hoje, nós vamos tratar sobre o dom do conselho, que é justamente o dom que, seguindo a orientação que a gente fez no nosso encontro anterior, a gente falou sobre a sabedoria, a gente falou sobre a inteligência, o entendimento e também sobre a ciência. A gente falou sobre esses 3 e dentre eles a ciência, vamos dizer assim, dá sequência ao conselho, né, como essa relação, porque esses 3 que nós falamos semana passada são dons chamados intelectuais, sapienciais, que trazem esta característica voltados no nosso intelecto ao Espírito Santo, essa relação na nossa capacidade de entender de diversas formas e junto ao Espírito Santo. E o dom do conselho, o que seria exatamente o dom do conselho? Então vamos ler aí já ainda no Antigo Testamento, Eclesiastes, se não me engano, Eclesiastes, isso, capítulo 3, versículos do 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Mas já dizendo que, como os dons anteriores a gente vinha falando, ele está ligado ao nosso relacionamento com Deus, o dom de sabedoria, onde a gente tem, através desse dom, a capacidade de entender as coisas mais elevadas, as coisas referentes a Deus, né? O dom do entendimento, da inteligência, que nos faz conhecer mais a doutrina da nossa fé, ou seja, aquilo que os homens
revelaram a partir de Deus, e também o dom de ciência, que é a capacidade de olhar os fatos e os acontecimentos e ser capaz de observar aos olhos de Deus a natureza, o mundo, os fatos, as coisas que acontecem. Pode ler, Renato. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Tempo de abraçar o tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amor e tempo de ódio. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, assim a gente percebe através do texto do Eclesiástico que justamente o dom de conselho é a capacidade dada pelo Espírito Santo ao homem de decidir cada momento, de decidir e discernir cada situação, né? Então, é justamente esse dom que vai ajudando o homem a ter clareza da decisão a ser tomada, seja para a sua vida, né, diante das situações que vão acontecendo, seja para um negócio que vai fazer, seja em relação à vocação que vai tomar, seja no sentido também da hora de se recolher, da hora de sair. Como a gente viu no texto do Eclesiástico, a gente percebe que existe um momento e um tempo para tudo, mas nem sempre a gente discerne o momento e o tempo segundo o Espírito Santo. Às vezes nós fazemos esse discernimento movido por impulsos e instintos que nem sempre correspondem a esse dom do conselho, que justamente ele faz com que a gente vá tendo a certeza para onde a gente vai direcionando a nossa vida. Então, parte desse princípio pessoal, o dom de conselho, da capacidade de ter essa iluminação a respeito dos negócios que vai a pessoa administrando, das situações familiares que vão aparecendo, porque existem inúmeras situações que vão aparecendo na nossa vida e nem sempre a gente consegue discernir o que é correto, o que é bom, mas o dom do conselho ele faz com que a gente vá suplicando a Deus essa graça. Quando a gente suplica ao Espírito Santo, ele nos concede esse dom que faz com que a gente tenha essa capacidade de discernir esses momentos. E a gente sabe o quanto é preciso esse dom para que a gente tenha clareza de saber para onde ir, o que fazer da nossa vida, né? Saber se aquela decisão é adequada, aquela outra é boa, mas justamente um diferencial do dom de conselho, que não é só essas decisões, no sentido de decisões pequenas, por exemplo, eu vou usar uma blusa branca com uma blusa preta, eu vou usar uma blusa azul com uma blusa verde. São decisões aí pequenas, que não necessitam do auxílio do Espírito Santo. Em relação a questões mais sérias de decisão, são aquelas que mexem em relação, por exemplo, à amizade, em relação a negócio, como eu disse, a respeito de problemas familiares, né? E aí a gente vai percebendo cada vez mais que o Espírito Santo ele vai nos iluminando para que a gente consiga discernir e decidir também voltados àquilo que é a vontade de Deus. Então, o dom do conselho ele faz com que a gente tenha essa clareza. Isso aqui é da vontade de Deus. Por sua vez, perceber, não, esse caminho aqui não é o caminho para onde Deus está me direcionando. E justamente falando sobre o dom do conselho, a gente logo relaciona a uma realidade que é própria, né, do nosso tempo, é própria do nosso convívio, da nossa vida como um todo, que é a questão do aconselhamento. A gente volta aqui, dom do conselho, a capacidade de aconselhar. E aí, por sua vez, de ser conselheiro. Então, todo batizado, ele recebe os dons do Espírito Santo infusos, né, são dados por Deus o batizado, ele já recebe, o crismado potencializa essa infusão forte do Espírito Santo na vida do crismado, justamente para que a pessoa possa se conduzir segundo a vontade de Deus. Mas ele dá essa graça a nós, por sua vez a gente precisa clamar para que ela seja efetiva, para que ela aconteça.
Então, na nossa caminhada, nós devemos sempre principiar, ter o princípio de procurar sempre fazer a vontade de Deus. Tudo que a gente fazer, perceber se é discernimento, se é da vontade de Deus ou não, se esse caminho é um caminho que agrada a Deus ou não. Santo Tomás de Aquino ele vai dizer que a aplicação, o dom do conselho é a aplicação aos meios que devemos empregar em vista de um fim. Então, justamente, a gente vai perceber no dom do conselho que ele vai nos ajudar a perceber quais os meios que eu vou usar para poder atingir aquele fim do qual eu percebo que é para onde Deus me direciona. Por exemplo, pode acontecer de Deus inspirar no coração um encontro mariano, né? Vamos dizer, um dia mariano. E aí o dom do conselho ele vai ajudar a ver ali o que vai ser preciso para que aquele encontro aconteça da melhor forma possível. Mas, por sua vez, nem sempre a pessoa que está à frente ela tem aquele dom em si mesmo. Ela, às vezes, precisa de outro para poder lhe ajudar em relação a isso. Então, outro que lhe aconselhe, outro que lhe oriente e ajude a encontrar esses meios para conseguir atingir a esse objetivo. E aí a gente volta em relação àquela questão também e outras questões da nossa vida. Uma coisa interessante, Renata, é que nas culturas mais antigas existia uma prática muito interessante a respeito dessa questão do aconselhamento, onde as pessoas mais jovens, diante das decisões que precisavam tomar no passar da vida, elas procuravam as pessoas mais anciãs, né, daquela localidade para conversar e pedir assim um aconselhamento. Contudo, com o passar do tempo, a gente sabe que devido à questão das tecnologias, devido à questão de tanto acesso a informações, a gente foi perdendo aos poucos essa característica do poder buscar o aconselhamento, do poder ir ao encontro de alguém que sabe que aquela pessoa possa nos ajudar diante de uma necessidade. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, é uma característica que no nosso tempo está um pouco perdida. Então, a gente precisa resgatar isso. E é interessante que esse entendimento, por exemplo, eu busco pedir a Deus o dom do conselho para me ajudar nas minhas decisões e me ajudar para onde eu direcionar a minha vida. Contudo, existem momentos que eu peço e mesmo pedindo, eu ainda não recebi aquela graça, aquele dom para poder discernir em relação àquilo. Então, justamente para a pessoa conseguir viver segundo a vontade de Deus e viver a partir desse dom, ela precisa também daquela característica que a gente tinha falado na semana passada. Uma das coisas muito importantes para que os dons venham sobre nós é a virtude da humildade. A humildade de ser capaz de reconhecer que não estou conseguindo discernir, não estou conseguindo ver com clareza a respeito disso que eu estou caminhando na minha vida. Então, eu vou procurar alguém que possa me dar esse conselho, alguém que possa me orientar. E aí vem a questão, quando você for buscado também diante disso, que alguém chega até mim, mesmo sem ser, vamos dizer, alguém que não é padre, mas que algum jovem chega para procurar um conselho, ou alguma pessoa já de uma certa idade vem para buscar um conselho. Então, Deus está confiando a você esse dom. Quando a pessoa vem ao seu encontro, confie em Deus, que Deus vai lhe dar a graça de poder ajudar essa pessoa a lhe dar um conselho. Porque se ela lhe procurou, foi porque Deus a orientou para chegar até você. Então, Deus vai dando essa capacidade desse conselho. Por sua vez, a gente sabe que no passar da vida, em relação a conselhos, as pessoas adotaram um ditado que muito comum, né, a respeito do conselho, de certa forma, é meio assim, colocando como se o conselho fosse uma realidade desprezível, né? Ou assim, se conselho fosse bom, né, não se dava, se vendia. Então as pessoas costumaram dizer isso justamente para desmerecer, às vezes, um conselho que a gente recebe, mas contudo a perceber que existem, às vezes, maus conselhos que algumas pessoas dão também, que não servem. Às vezes a gente sabe que muitas pessoas que dão conselho, boa parte delas dão conselhos muito mais movidos pelo mundo, movidos pelas coisas que aquilo que é o senso do mundo, do que propriamente por uma intenção voltada da parte de Deus. Né? Aí a gente tem que ter muito discernimento quais conselhos a gente vai ouvir. A gente saber que existem bons e maus conselhos e saber qual conselho a gente vai se deixar direcionar para a nossa vida. E é interessante que a palavra, antes da gente entrar propriamente nessas questões a respeito de bons e maus conselhos,
A palavra conselho, ela vem de a terminologia de com sigilo, né? Com sigilo que também vem de com selo, que é uma palavra de origem latina que justamente remete a com o selo. Com uma coisa que é selada, é uma coisa que é sagrada, de certa forma, é de muito valor, né? Então, por exemplo, aquelas correspondências que eram lacradas com o selo da família, e ali só quando chegava lá é que a pessoa era, né, podia abrir aquela carta para poder ver o conteúdo dela. Então, ali estava guardando uma coisa muito importante, uma mensagem. Então, um conselho é uma coisa muito valiosa, de fato. E a gente deve ver isso. Deve ver o quanto o conselho ele é uma realidade que pode mudar a vida de uma pessoa por completo. Um conselho. Mas o interessante é que pode ser o melhor conselho do mundo. Se a pessoa não está disposta a acolher aquele conselho, não vai adiantar muita coisa. Então precisa, o elemento da humildade é muito forte aí para poder ajudar nesse processo de discernimento e de clareza para onde caminhar, né? Já antecipando aqui um pouco aquilo que a gente vai falar mais à frente, mas é interessante, Renata, a gente perceber que muitas pessoas, às vezes, no orgulho da juventude, se deixam levar por si mesmos e às vezes não procuram o conselho. Né? Nos Jovens Sarados tem uma prática, antes de iniciar o namoro, muito interessante, de procurar fazer um caminho de oração, de discernimento, para poder perceber se realmente Deus, né, orienta para que o namoro seja um caminho bom para aquele momento. E isso também através do sacerdote. E eu tenho uma prática de sempre, quando eu vou ver esses jovens, acompanhá-los, eu sempre converso antes com cada um para ver a situação de um do outro, porque quem vai aconselhar precisa ter as dimensões das diversas circunstâncias e situações que cada um viveu, vive, para poder dar um discernimento e uma orientação certa. E por isso eu não gosto de dar bênção nos namorados, né, antes de ter esse processo de acompanhamento, de conversa, que eles, quando vão iniciar o namoro, eles pedem a bênção. Justamente por quê? Porque a gente sabe que alguém que vem buscar essa orientação, alguém que se abre a isso, é uma pessoa que está muito mais propícia a se deixar conduzir. Diferente daquela pessoa que muitas vezes toma o seu próprio discernimento, acha por si mesmo que está na hora, toma a decisão de começar o namoro, e aí vai tomando, às vezes, decisões atropeladas com o passar do tempo. E aí é o que acontece com muitos namoros. Que a gente vê que às vezes tomam decisões atropeladas e com o passar do tempo o que é que acontece? Uma gravidez prematura. Vem também situações de depressão em meio ao relacionamento, porque os dois muitas vezes não estão preparados afetivamente para um relacionamento. E aí, quando duas pessoas entram no relacionamento e não estão preparadas afetivamente ou dispostas a viver um relacionamento de fato, principalmente cristão, que vive o amor, o que é que acontece? Vem o desamor, vem o usar um ao outro. E aí é justamente isso. Quando os jovens procuram realmente um bom conselho, uma pessoa que possa orientar de fato para o caminho do bem, isso é muito positivo. Porque é muito mais possível da pessoa ter êxito na sua caminhada e na finalidade de vida que ela está se direcionando. Diferente de uma pessoa que muitas vezes tem um objetivo, tem uma meta, mas por sua vez quer ir sozinho, sem precisar de ninguém, né? Sem precisar de conselho, de orientação, de ensino de ninguém. E aí a gente sabe que quem vai assim, muitas vezes, acaba metendo a cabeça na parede, porque acaba justamente sendo precipitado, acaba se deixando levar por muitos outros impulsos, que não é o impulso da vontade de Deus, né? Então, vamos aqui agora a um texto que ilustra um pouco essa característica de poder buscar na juventude, principalmente aos jovens, aproveitando que a maioria, acredito que estejam conosco na live, sejam jovens, vendo o quanto é importante o jovem procurar, né, um aconselhamento, uma orientação. A gente vai olhar o exemplo de um jovem que buscou isso, e buscou isso em Jesus, que foi o grande conselheiro. Em Mateus, no capítulo 19, versículos 16 ao 22, a gente vai encontrar justamente essa característica. O conselheiro, e por sua vez a gente vai ver o exemplo do jovem que está ansioso por algo, né? Que justamente coloca essa ânsia em Jesus para poder encontrar nele. Padre, acho que o seu está sem áudio. Ah, acho que por causa da
Então, para mim. E agora? Voltou. Voltou, Renato? Ok. Tranquilo. Eu estava tentando ligar para mim, acho que teve essa interrupção. Então, vamos lá, Renato, para a leitura. Tá ok. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me perguntais sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Já observo tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu essas palavras, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Então, foi agora atrapalhar um pouco, porque só deu para ouvir você sem o fone. Mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Ok. Então, aí a gente vê o exemplo desse jovem, né, que justamente estava buscando um conselho, mas que, por sua vez, tinha um coração aí um pouco apegado aos seus bens, que o dificulta a poder dar um passo segundo o conselho por causa de um apego. Então, a gente vê o quanto um apego, muitas vezes, ele bloqueia a capacidade de dar passos na caminhada rumo ao projeto de perfeição que Deus apresenta e que Deus mostra. Mas algumas coisas nos chamam a atenção também nesse texto, que nos ajudam também no processo do conselho, do discernimento. A gente percebe que Deus fala através principalmente da sua palavra, né? Aquele jovem, ele é um jovem atento à palavra de Deus. Então, quem se deixa iluminar pelo conselho percebe que Deus fala de diversas formas. E Deus fala através da palavra, Deus fala através de fatos, como a gente tinha falado também ao falar sobre o dom de ciência. E a gente vai percebendo que Deus vai falando dessa forma, através da sua palavra, através do seguimento à sua palavra com os mandamentos. E aí a gente percebe também que Deus fala, como disse, através de alguém. Aí, por Jesus, o exemplo do conselho, o bom conselheiro, no qual todos nós devemos nos inspirar diante daquele que nos vem procurar um conselho. Quando alguém vem procurar um conselho, ela não quer saber qual é só a sua decisão, vamos dizer, a sua opinião. Por sua vez, a pessoa que dá o conselho, ela deve estar ciente de que ela não está ali impondo uma verdade, uma realidade para o outro, para que ele tenha que seguir aquilo estritamente, né? É importante ter ciência disso, porque às vezes as pessoas, quando são chamadas para dar um conselho, quando é pedido um conselho, às vezes a pessoa se deixa levar, vamos dizer, por ocasiões, se deixa levar por opiniões diversas, né? E não se deixa levar por aquilo que é o ponto principal. O que Deus quer para essa pessoa? Quando a pessoa vai dar um conselho a alguém, você deve se perguntar em relação a isso. A pessoa vem diante de uma dificuldade que ela está passando, diante de um problema, e aí você deve pensar: o que Deus quer dessa pessoa? Por que essa pessoa está vivendo isso? E para onde Deus a direciona? Então você pede a iluminação do Espírito Santo para lhe ajudar naquele momento. Mas que, por sua vez, ali é preciso, como eu disse antes, você ter as dimensões daquilo que a pessoa está vivendo. Então você deve deixar a pessoa falar e tentar explorar ao máximo os diversos quadros daquilo que a pessoa está vivendo, para você ter ciência, para que sua inteligência, sua capacidade de compreensão esteja ali como um todo, vendo as diversas faces, para que você possa dar um conselho devido e um conselho prudente para aquela pessoa, um conselho bom. Mas sempre tendo como objetivo o quê? Que aquela pessoa faça a vontade de Deus. E aí nós vamos chegar ao ponto justamente de que o quanto é importante um bom conselheiro a gente ter na nossa vida.
E aí a gente tem as dimensões também do conselheiro espiritual, né? A direção espiritual como um processo de acompanhamento da vida, procurando bons conselhos diante das dificuldades que está passando e vivenciando. Então, é muito ter isso. Os santos, eles sempre tiveram bons diretores espirituais para poder orientar. Quando os diretores não estavam abertos àquilo que o dirigido estava apresentando, principalmente de realidades espirituais mais elevadas, como foi o caso de Santa Teresa d'Ávila, entre outros santos, então se procurava sempre um diretor que tivesse essa capacidade de discernir mais elevada, pudesse ver as coisas com mais amplitude. Mas aí justamente a gente sabe, pronto, um conselheiro é fundamental para que a gente caminhe na vontade de Deus. Ouvir bons conselhos também é de fundamental importância. Para isso, é preciso esse dom do alto que vem do Espírito Santo. E aí a gente vai falar sobre essa dupla realidade. Maus e bons conselhos. Como discernir entre um e o outro. Eu já iniciei, né, falando sobre esse tema, em relação, às vezes, quando a gente vê pessoas que dão conselhos segundo a forma de ver do mundo. Daí a gente já vê que esse conselho não é o conselho mais adequado para a nossa vida. Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Que às vezes, infelizmente, esses conselhos podem vir até mesmo da parte dos pais. Tristemente, pode vir esse conselho da parte dos pais. Como eu já ouvi, por exemplo, uma mãe dizer para um filho que estava caminhando na vocação para a sacerdotal, e a mãe dizia para o filho: eu prefiro que o meu filho seja um bandido de que ser. Parou o áudio? Vocês estão A- ouvindo? Aqui dá para ouvir, mas está tipo meio falhando. Achei que fosse minha internet, mas eu acho que o Então eu vou fazer pessoal assim, eu tá. vou desconectar aqui. Voltou. Vamos ver. Você está ouvindo, Renato? Está ouvindo melhor? Agora sim. E agora? Bom, agora para mim tá perfeito aqui. É, mas justamente tem uns probleminha com o fone de conectar. Bom, eu vou usar um só. Eu acho que está dando para vocês ouvirem. Vamos lá novamente. Uhum. Como é que está o som, gente? Aqui tá E agora, tranquilo. como é que está? Vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? Algumas pessoas estão dizendo que parou o som. Pronto, eu vou desativar aqui o Bluetooth. Vou usar só o microfone do celular mesmo, para ver se fica melhor. E agora estão ouvindo? Vocês estão ouvindo bem agora? Vou Agora usar sim. só o microfone do celular, tá certo? Depois, Renato, você corta aí, tá certo? Na hora Gravação. da edição aqui, se quiser. Na hora da edição aí. Então, voltando aqui, a gente está falando de que como discernir a respeito de um bom e de um mau conselho. Né? A gente estava dizendo quanto é importante a gente ter a capacidade da humildade de procurar alguém para se aconselhar, e não procurar uma qualquer pessoa. Alguém que a gente encontra pela rua e vai pedir um conselho a qualquer pessoa. A gente deve procurar uma pessoa, acima de tudo, que seja uma pessoa espiritualidade, voltada para Deus, que tenha um coração, que você veja que se volta para Deus, pensa em Deus, né, tem esse objetivo, e uma pessoa que procura basear a sua vida se orientando a partir disso. Você deve procurar uma pessoa assim para poder se aconselhar. E aí, como discernir em relação ao bom e ao mau conselho? A gente está dizendo em relação aos bons conselhos que são vindos principalmente do Espírito Santo, é um dom que vem do alto, né? O bom conselho que é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo também uma virtude em que a pessoa exercita aquilo que ela já recebeu do Espírito Santo, ela exercita aquilo que ela recebeu no batismo, mas recebe esse dom especial para poder ajudá-la em relação a essa missão, seja como pai, como professor, como padre, como missionário, como catequista, ela recebe e deve suplicar sempre ao Espírito Santo que envie por causa da missão e que ela está exercendo ali junto a outras pessoas e que requer
justamente essa atitude do bom conselho. Né? Mas como a gente vai conseguir, antes da gente falar sobre bons e maus conselhos, ser um bom conselheiro? Como eu disse, procurando se basear tudo na vontade de Deus e lembrando daquilo que disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É a partir do coração de Jesus que a gente aprende aí a ser um bom conselheiro. Mas, lembrando, os bons conselhos eles trazem como princípio poder se modelar a partir de Cristo, ou seja, me baseio nas atitudes de Cristo, nas palavras dele, me baseio também nas Sagradas Escrituras, baseio-me nos exemplos de Jesus, né, que entra nessa dimensão das suas palavras e dos seus ensinamentos, e me baseio também em conhecer esses diversos âmbitos da vida da pessoa. Esse é conhecer os diversos aspectos. Então, um bom conselho vem a partir daí. Né? Eu vou adiantar um pouquinho, Renato, devido à questão do tempo. E o mau conselho, como é que a gente vai discernir o mau conselho? Às vezes a pessoa tem até uma boa intenção de querer ajudar, né, a pessoa, e aí vai dar um conselho para aquilo que acha que a pessoa vai gostar mais. E aí dá um conselho a partir disso, porque acha que a pessoa vai acolher se você falar segundo o que a pessoa está querendo ouvir. Né? Realmente, às vezes até algumas pessoas vão pedir conselho já esperando uma confirmação, às vezes, de alguma coisa que está perguntando. E um bom conselho não parte daí, né? Que aí seria as situações de conveniência. Né? Então aí a gente sabe que não vem um bom conselho, pode ser que não venha um bom conselho disso daí. Então um bom conselho também, ele não deve provocar em nós nada em relação a ódio, a mentira, a desobediência. Um bom conselho não traz isso. Né? Então, se alguém me orienta para ter ódio de outra pessoa, se alguém me orienta a não perdoar, se alguém me orienta a mentir para os meus pais, se alguém me orienta a mentir no trabalho, a mentir nas situações da vida, daí não vai ser um bom conselho. Se é para desobediência, desobedecer o pai, ou muitas vezes a gente tem colegas, né, principalmente os adolescentes e jovens que dizem, não, vamos fazer isso aqui, teu pai e tua mãe não vão ficar sabendo não vão ficar sabendo não, vamos só. Então, aí a gente sabe que vem um conselho. Então, a gente precisa saber discernir. O bom conselho vem a partir de uma pessoa que procura ter o seu coração voltado para Deus. No exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, e pensa em si mesmo, uma pessoa que vai dar o conselho. O que Jesus diria para essa pessoa? Né? Então, se baseia nisso. Daí a gente vai ver rapidinho o como discernir um bom conselho, do quanto é bom também e necessário um bom conselho a partir de Atos, capítulo 5, versículo 34 a 39. Vamos aí, Renato, rapidinho. Atos, capítulo 5, versículos 34 ao 39. 34 ou 39. Então levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e estimado por todo o povo. Ele mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois falou: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, que se fazia de importante e a quem se juntara cerca de 400 seguidores. Ele foi morto e todos os que seguiam debandaram. Nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com estes homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vós encontreis combatendo contra Deus. É o 31. Então, a gente vê o exemplo de um bom conselho, um homem sensato, Gamaliel, onde eles estavam decidindo ali o quê? Matar todos os discípulos de Jesus. Que eles estavam anunciando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e para os judeus eles iam gerando uma revolta, né, em relação àquilo. Contudo, Gamaliel vem com aquela palavra de sensatez.
com aquela palavra que ilumina e dissipa o ódio, dissipa a ira, dissipa esse desejo de matar, de tirar a vida, né? Como a gente viu também um mau conselho da parte daquele sinédrio que justamente colocou, né, Caifás, que colocou justamente Jesus para ser assassinado, né, dizendo é melhor que um morra de que todo o povo. Né? Embora ele tenha dito ali uma profecia, mas ele estava dando um conselho mau, a morte de alguém. Quantas vezes a gente já ouviu também situações em que algum, diante de, por exemplo, uma gravidez, uma pessoa dá o conselho do aborto. Né? Isso é um mau conselho, terrível, tirar a vida de uma pessoa por causa de uma conveniência pessoal, por causa de uma situação mais confortável para a pessoa, uma vida valer por um conforto. Então, outra situação também de um mau conselho foi naquele momento em que Jesus estava caminhando para Jerusalém e ali Pedro, né, diante do anúncio da paixão e do sofrimento de Jesus, Pedro chega e diz: não, Senhor, que isso não te aconteça. Ali mesmo Pedro sendo discípulo de Jesus, sendo apóstolo e sendo o primeiro dos apóstolos, escolhido por Deus, né, o que é que acontece? Ele dá um mau conselho a Jesus. Um mau conselho que justamente vem aí o demônio coloca diante do homem que pensa segundo sua própria concepção, seu próprio pensamento, suas ideias, coloca o demônio aí, suas garras, e justamente acaba colocando um conselho dessa natureza. Né? E aí dizendo que não, isso que não te aconteça, Jesus mostra que isso vem do maligno. Então, a gente precisa ter essa percepção, ter cuidado em relação a alguns conselhos, até mesmo de pessoas, às vezes, superiores que a gente ouve, né? Mas ninguém pode se deixar levar por conselhos, como eu disse, que leve ao roubo, que leve à mentira, que leve a assassinato, né? Quantos casos a gente vê acontecer também de pessoas que muitas vezes teve uma briga, teve uma discussão, né, com alguém em uma festa ou com algum colega, e aí vai falar com outro: rapaz, eu estou aqui com uma raiva de fulano, porque fulano fez isso comigo. E aí o amigo, suposto amigo, diz: rapaz, vamos lá e vamos acabar com esse cara. Vamos sentar lá porrada, vamos meter ele, né? E aí acontece um assassinato, e aí a situação trágica, né? Então, um mau conselho leva a pessoa à destruição, leva a pessoa à morte, leva a pessoa à prisão, tantos males. Um bom conselho, por sua vez, pode salvar uma vida. Né? Quantos exemplos de bom conselho de parte de mães que poderiam ter livrado os filhos se tivessem ouvido as suas mães. Então, aí são exemplos de bons conselhos. Mas vamos adiantar que a hora já está avançando, né, Renato? Então, só aí para a gente fecha, né, o conselho, dom de conselho, essa realidade que vem do alto, que é também parte da virtude de um bom conselho que a pessoa é capaz de dar, segundo as ferramentas das virtudes que a pessoa vai exercitando no passado de sua vida, mas que tem como aqueles princípios. O bom conselho, ele principia por Cristo, buscar a vontade de Deus, né, para a minha vida e para a vida do outro. E disse que justamente o dom do conselho me ajuda a discernir nas questões práticas. Como eu disse, a gente tem uma finalidade, a gente tem um objetivo, e aí o dom do conselho faz com que a gente consiga ver os caminhos, o que é necessário para poder chegar até lá. Mas vamos lá no dom do temor de Deus. Então, aí do temor de Deus, a gente vai distinguir três tipos de temores. A gente tem o temor humano, né, que é justamente o medo, a covardia, né? E a gente tem o temor no sentido que até não é ruim em si mesmo, que é, por exemplo, o medo, o temor do castigo, né? A gente vai ter esse segundo temor, e o temor como dom do Espírito Santo. E aí que é justamente esse temor que nasce do amor a Deus. Então, discernindo entre esses três temores, né? Lembrando, a gente está falando sobre o dom do Espírito Santo, temor de Deus. E aí a gente tem esses três tipos de temores. O temor que é um medo, né, das coisas, por exemplo, pessoas que têm medo humano de altura, isso é um temor. Né? Medo, às vezes até supersticioso, da sexta-feira 13, medo de passar debaixo de uma escada. Então, esses são medos fugazes. Mas tem um medo também da covardia, que é aquele medo daquela pessoa que é, vamos dizer, covarde, né, no sentido de que
decide a sua vida de acordo com a conveniência, é uma pessoa que não se firma. É uma pessoa que não tem a sua palavra, que não tem firmeza na palavra, nas atitudes, mas diante de algumas situações ela foge. É muito esperto até o covarde, porque ele vê a situação e vê se cabe ali, se não couber, ele sai sorrateiramente, né, e procura fugir de toda situação que possa colocar ele, né, tendo essa necessidade de se impor diante de alguma coisa. Então aí é em relação à covardia, esse primeiro temor que a gente está falando aqui, que vem dessa fraqueza da alma, uma deficiência do comportamento humano. Então, a gente tem aí o Salmo, por exemplo, Salmo 1, capítulo, o Salmo 1, versículos de 1 ao 2. Salmo 1, versículos de 1 ao 2. Feliz quem não segue, feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra sua alegria, e nela medita dia e noite. Então aí a gente vê, primeiro exemplo, o exemplo daquele que procura se aliar aos ímpios, se aliar àqueles que fazem o mal por conveniência de situação. E existem aqueles que buscam na palavra de Deus a orientação para a sua vida e por isso não se deixam levar por essas, vamos dizer assim, por esse cativar dos enganadores, dos ladrões, dos salteadores, daqueles que fazem o mal, né? Então, aí a gente percebe que essa daí é um defeito, isso aí é um defeito, é um mal, né? Não é nenhuma virtude em relação a isso. E aí a gente tem um exemplo também, a gente poderia tirar um exemplo, né, em relação a isso, de uma pessoa que poderia fazer um bem e não faz por medo. Aí a gente tem um exemplo de Pilatos. Pilatos poderia ter salvo Jesus, mas ele não fez por medo dos judeus, por medo da que aquilo acarretaria, mesmo vendo inocência em Jesus. Então a gente tem esses exemplos. Então vamos também ver aí em Mateus capítulo 10, versículo 28. Tentar correr um pouquinho para a gente avançar e conseguir terminar em uma hora. Mateus capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10, versículo 28. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então, justamente a gente vê aí essa oposição entre o temor, covardia, o temor daquele que foge nas situações que apertam, vamos dizer assim, e o temor daquele que realmente vai procurar fazer segundo a vontade de Deus, porque sabe que o temor ao homem, quem tem, se baseia sua vida em Deus, não teme as coisas referentes ao homem, seja calúnias, difamação, perseguição. Os santos nos dão esse grande exemplo, né? Então, aí é a pessoa que vai partindo para um temor das coisas em relação ao castigo de Deus, vamos dizer assim, supostamente castigo de Deus, porque Deus não castiga. Mas as consequências de seus atos, as consequências de decidir contrariamente a Deus, seria esse temor, justamente, de ferir a Deus, esse temor de ir contrário à vontade de Deus. Então, uma pessoa que nasce o temor de Deus no seu coração, começa a partir desse princípio, que é justamente o temor por ofender, o temor por que, através das suas atitudes, possa levar um distanciamento de Deus. Então, a gente passa por um segundo tipo de temor. O temor pelo medo do castigo, que é chamado, do ponto de vista doutrinal, esse temor por medo do castigo do inferno, por exemplo, a atrição, né? A igreja, quando acolhe o penitente para confessar, o penitente pode se confessar validamente, tendo ele a atrição ou contrição. Qual a diferença? A atrição é quando a pessoa vai se confessar por medo do inferno e do castigo de seus pecados, dos seus erros, né? E a contrição é a pessoa que vai se confessar por justamente reconhecer que com suas atitudes
feriu a Deus, ofendeu a Deus. Né? Então aí a gente tem esses dois exemplos. Um é o temor por medo, a atrição, e é segundo, e o outro já é o temor de Deus como dom do Espírito Santo. Né? Então a gente tem aí essa distinção. Mas justamente esse temor que nasce do medo, ele pode até ajudar a pessoa na sua caminhada. Né? A pessoa que teme pecar, que teme errar, por causa que vai levar ela à condenação, vai levar ela ao inferno. E essa concepção era muito usada, né, no período medieval, nas épocas antigas se ressaltava muito a questão do inferno. Contudo, isso não é negado, né? Essa forma de ver não é negada pelo próprio Jesus, porque Jesus, quando ele ia orientar as pessoas, ele falava do juízo, e falava do juízo que aqueles que fizeram mal, aqueles que não praticaram o bem, iriam ser condenados ao fogo do inferno. Afastai-vos de mim, malditos, dizia Jesus. Então, em muitos momentos, Jesus fala sobre o inferno, sobre a condenação. Não que Deus condene a pessoa. Deus não condena ninguém, mas que as atitudes das pessoas que vão levando ela à condenação. Veja quando Jesus, naquela parte do Evangelho, vai fazer essa separação entre uns ao seu lado direito e outros ao seu lado esquerdo, ele justamente diz: vinde benditos, porque eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. Né? Então, ele se identifica com aquela pessoa pobre e ele reconhece aquele que ajudou, que fez o bem. Por sua vez, aquele que não fez o bem é quem? Aquele que não buscou ver Jesus naqueles que estavam ali com fome, com sede, necessitados. Por isso que eles mesmo perguntam: quando foi, Senhor? Os dois perguntam, na verdade. Né? Os dois perguntam, mas justamente aquela condenação acontece por causa da sua omissão em fazer o bem. Né? E aí, justamente a pessoa pode ter esse medo que leve ela a ter uma aversão pelo pecado e até mesmo pense em praticar o bem como garantia do céu, mas isso é imperfeito. Por quê? Porque isso não parte do amor. Né? E aí a gente vai chegando realmente no que é o dom do Espírito Santo. Mas antes vamos ler aí 1 João, capítulo 4, versículo 17 ao 18. 1 João, capítulo 4, versículos 17 ao 18, primeira carta de João. Eu repete aí, encontrei João agora. 1 João. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17 ao 18. Só lembrando que, como eu disse, né, Jesus usa da pedagogia de recordar do castigo como uma forma de alertar a pessoa para o mal que espera, né, para aqueles que não praticaram o bem e para aqueles que se deixaram levar ou pela omissão ou pelo mal, né? Porque nem sempre a pessoa é condenada só porque fez o mal, mas porque se omitiu de fazer o bem também, né? Aí é um exemplo mais claro que a gente tem em várias situações. Às vezes a pessoa diz: eu vou ficar aqui, não vou me meter com isso, não vou me meter com aquilo. Pode pecar contra omissão, né? Um pecado de omissão. Vamos lá, Renato? Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Então a gente percebe que quando a gente vai tratar com crianças, né, Renato? Por exemplo, você tem filho pequeno, a gente precisa, às vezes, né, dar susto, dizer: olha, isso aqui é tal, né? E o bicho pega, e se não fulano de tal faz isso, faz aquilo. É a forma pedagógica de ajudar a uma criança que está começando a vida a poder perceber o que ela pode e o que ela não pode fazer, que aquilo que ela fizer de ruim, de errado, pode ter consequências muito graves e muito danosas para a vida dela. Então, a forma incipiente, vamos dizer, iniciante de ensinar isso, é com essa forma através do medo. Mas não é uma forma perfeita, como vai dizer em São João, de viver a fé, de viver o relacionamento com Deus. Porque ninguém vive, ninguém ama se vive sempre temendo o outro, né? Com aquele medo, aquele medo, aquele medo. Não, é preciso passar por isso.
Pode ser que até a pessoa comece nisso, mas ela precisa crescer, evoluir a respeito disso. Né? Então, por exemplo, um dos exemplos aqui que a gente tem é o exemplo de um marido infiel, por exemplo. Um marido infiel, ele teme que a sua esposa saiba da sua infidelidade, né? E aí ele faz de tudo para que ela não saiba. E aí vem a questão, ele ama a sua esposa porque quem ama, né, não vai ficar com medo do outro e fugindo, de certa forma, da verdade. Então, justamente, não tem amor naquele homem, se ele busca viver naquela situação de infidelidade. Por sua vez, se acontece, vamos dizer, no caso de uma infidelidade, o homem caiu, errou, falhou, mas reconhece o mal que fez, larga aquilo que fez, se arrepende e procura reparar o mal. Né? Aí é o amor. Do fundo do coração chora, assim, como é o exemplo de Pedro, né, que ao trair Jesus, ao falhar com Jesus, acabou chorando amargamente, sentindo. Né? Então, recapitulando aquilo que eu estava falando sobre o temor no sentido do medo pelo castigo, além daquela questão do homem infiel que eu estava falando, o fato dele fazer aquilo para esconder, né, usar de artifícios de mentira para poder esconder da esposa aquilo que está acontecendo, ainda justamente ele teme o divórcio, né? Ele teme a separação, ele teme que depois tenha prejuízo, né, financeiro, da divisão de bens, todo esse processo ele leva em consideração para não querer a separação e também por todo aquele desconforto que pode gerar, né? Então ele teme isso, por isso que ele, né, justamente não há expressão do amor aquelas atitudes que ele tem, porque ele está temendo o castigo diante da separação que possa acontecer. E aí a gente tem, em relação, agora eu vou voltar, a gente é o terceiro tipo de temor, que é o dom do Espírito Santo, temor de Deus. Esse temor de Deus, ele parte justamente desse evoluir naquele temor só pelo castigo. Porque a gente sabe que uma pessoa que vive temendo o inferno, né, e faz as coisas só porque teme o castigo, isso vai gerando em muitos casos, Renato, uma patologia, né? Uma pessoa vai ficando paranoica, né? Tudo que ela faz porque senão, se eu não fizer isso, vai vir um castigo. Se eu não fizer isso, eu posso ir para o inferno, né? Um relato, não sei se eu já partilhei aqui, mas eu contei para algumas pessoas o fato de uma pessoa de uma igreja aqui da nossa diocese, que existe uma pessoa dentro da igreja que ela tem o costume de ficar ajoelhada, toda vez que ela chegava na igreja ficava ajoelhada, agora é aquela questão, ela ficava ajoelhada até o joelho sangrar, porque se o joelho não sangrasse, era como se ela não tivesse fazendo um sacrifício, sabe, estando ajoelhada. Então, tinha que sentir doer, tinha que sentir começar a ferir o joelho. Então, você vê que vai gerando essa paranoia, entendeu? Onde a pessoa fica com esse temor, e acaba gerando um adoecimento da alma, né? Então, não em si mesmo não é um mal, temer o inferno, né? Faz parte. Mas se a gente vive só em função disso, isso sim é um mal. Isso sim é uma realidade que adoece a nossa alma. Então a gente precisa ter muito cuidado a respeito disso. E aí a gente evoluindo para o dom do Espírito Santo é justamente esse não fazer aquilo que é errado, aquilo que é mal. Quando a gente começa a crescer no dom do temor de Deus, a gente não faz por amor a Deus, porque sabe que o mal que eu fizer vai ferir o coração de Deus. Deus me amou tanto. A expressão do amor de Deus por mim no seu Filho que se doou, que veio a esse mundo, que se sacrificou por amor a nós, e eu percebo esse amor e por isso eu não vou fazer algo que fira o coração de Deus. Então, o temor de Deus, como dom do Espírito Santo, nasce do reconhecimento do amor de Deus por nós, de reconhecer a grandeza desse amor. Não é como um primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, eu amar a Deus, no sentido de uma atividade, né, apenas das minhas forças, da minha atitude.
Mas o temor de Deus é justamente esse olhar, voltar o olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e voltando esse olhar para a cruz, depois voltar para mim mesmo, reconhecer a minha miséria, a minha pequenez, a minha fragilidade, o quanto eu sou uma pessoa fraca, mas reconhecer a grandeza dessa misericórdia. Veja como o temor de Deus, ele faz nascer no coração o amor, um amor que se dedica a expressar através do cuidado, através desse cuidado de zelar por essa união com Deus, de não só não fazer o mal por castigo no inferno, mas não fazer o mal porque Deus me amou tanto, fez tanto por mim. Como eu vou agir contrário a esse amor? Então, esse amor vem justamente desse desejo de querer ser obediente mais a Deus, de querer ser mais segundo a Deus, a sua vontade. Então, o ponto de partida não é o meu amor, é o reconhecimento do amor de Deus por nós, que faz com que nós cresçamos nessa disposição de amar cada vez mais, de querer viver segundo esse amor e retribuindo esse amor, como eu disse, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o crescimento do temor de Deus nasce desse contemplar Jesus crucificado. Então vamos ver aí, Renato, no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Versículo 11. Versículo 11. Isso. Compenetrados do temor do Senhor, procuramos convencer as pessoas, sendo sempre transparentes para Deus. Espero que sejamos transparentes também para as vossas consciências. Então, justamente, esse temor que faz com que não só eu queira fazer a vontade de Deus, mas que eu queira ajudar outras pessoas também a fazer a vontade de Deus. Ou seja, eu procuro dissuadir as pessoas do mal, dissuadir as pessoas do que é pecado, do que é mal. Então, não só o amor, o temor de Deus faz com que eu queira amar mais a Deus, mas o temor de Deus faz com que eu seja capaz de ajudar outras pessoas também a discernir sobre o que é bom e o que é mal e perceber o que aquilo pode levar aquela pessoa à sua destruição, ao seu mal, e o quanto o amor de Deus é grande por aquela pessoa. Então, o temor de Deus faz com que eu queira que o mundo conheça esse amor e que, ao mesmo tempo, conhecendo esse amor, possa se libertar do mal e do pecado. Né? A gente vê que uma pessoa que tem esse temor de Deus, ela tem atitudes heróicas, ela tem um desejo de santidade, ela tem um desejo de dar sua vida por amor, porque vê o quanto Deus nos amou. Então o temor de Deus faz nascer essa valentia no coração do homem, essa coragem. Então a gente vai ver aí em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Em posse dessas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda mancha do corpo e do espírito, completando a nossa santificação no temor de Deus. Justamente. É o temor de Deus que leva à minha santificação. Que leva, e não só a minha, mas também procurar na minha comunidade, no meu movimento, no meu grupo, né, a viver esse amor de Deus. Esse temor que também me leva a procurar viver mais e mais segundo a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Então, o temor ele faz com que a gente se direcione inteiramente a Deus. Como todos os dons do Espírito Santo, eles têm como finalidade a Deus. E o dom do temor de Deus é justamente fazer com que a gente tenha esse amor acima de tudo, por Deus, acima de tudo. Né? E tenha essa disposição de amar cada vez mais e de se entregar cada vez mais ao Senhor, e ir se entregando ao Senhor até mesmo passando por dificuldades perante o nosso próximo. A gente teve exemplos, bons exemplos dos santos corajosos, como o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, né, que esses dias até a gente está lembrando, está passando o filme na século XXI, se eu não me engano, está para passar o filme de São Maximiliano, porque é o mês mariano e ele propagou a devoção a Maria. E justamente, olha a atitude heróica de um homem que amava profundamente a Deus, que temia profundamente a Deus. Ele olhar para aquele pai de família que ia ser fuzilado e dizer, não, me coloque no lugar dele. Né? Onde a gente, vamos dizer, usando o uso da razão, usando o uso da lógica do mundo, vai perder a nossa vida por causa de uma pessoa. Né?
uma pessoa que às vezes a gente nem conhece. Mas São Maximiliano, ele expressou justamente essa identificação tão profunda com esse contemplar Jesus crucificado, que ele acaba fazendo aquilo que o próprio Jesus fez por nós, querendo dar a sua vida pelo pai de família, né? Então vamos ver aí também, Renato, em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 24. E aí a gente vai falar sobre uma questão polêmica, que é justamente esse temor de Deus que faz com que eu queira viver cada vez mais a vontade de Deus e ciente de que na vontade de Deus é eu procurar a vontade dele, não a minha. Então, quando a gente vive também um relacionamento familiar, a gente deve viver segundo a vontade de Deus. E o outro, na minha vida, ele se torna essa expressão de Cristo na medida em que ele procura viver essa vontade, esse amor de Deus em seu coração. Vamos ver, Renato. Se eu repete só o capítulo. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 24. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai-vos as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por elas, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, sem ruga, ao qual reparou, mas santa e sem defeitos. E até o 27. Até o 24 só, você passou. Então, vamos. Então, no caso aí, a gente vê o quanto é importante essa identificação com Cristo, do marido, né? A identificação de Cristo da parte do marido, a identificação da mulher como da parte da igreja, né? Porque muitas pessoas levam em consideração essas palavras, às vezes desprovidas de todo o contexto que a leitura está dizendo, né? E acabam julgando mal essa expressão de São Paulo que diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, né? E quando diz isso, as mulheres ficam meio assim: mas como é que eu vou ser submissa ao meu marido? Que negócio é esse de estar me submetendo à vontade dele, ao querer dele, não sei o quê? E ainda mais quando São Paulo diz isso, que o marido é a cabeça da mulher. Aí, como é, Renato? Não, pois é, aí né, já viu, a guerra tá feita. Né? A mulher não aceita não, né? Justamente por que as mulheres não aceitam? Porque justamente vê que as escolhas que muitas mulheres fizeram de seus maridos acabou não passando pelo crivo justamente de procurar alguém que procurava basear sua vida na vontade de Deus, nos planos de Deus. E aí, consequentemente, o marido que não planeja a sua vida, não coloca ela segundo os planos de Deus, ele não vai ser cabeça da mulher, né? Ele não vai ser cabeça da mulher. Por quê? Porque ele se baseia, ele se orienta segundo seus próprios instintos, segundo sua própria forma de pensar como ele aprendeu a partir da vida. E aí justamente vai fazer... Então a mulher não deve se submeter a esse tipo de marido, entendeu? Ela deve se submeter sim àquele marido que procura fazer segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele se identifica com Cristo, marido, seres semelhantes a Cristo, que se sacrificou pela igreja, pelo povo, né, por nós. Então, a missão do marido é dar a sua vida pela família, dar a sua vida pela esposa. Quando ele vive assim, sim, ele é cabeça da família, ele é a cabeça da esposa, da mulher. Mas de outra forma, não. Acaba. Então, justamente a mulher não tem a obrigação de seguir a vontade do marido quando ele pensa coisas contrárias a Deus. Ela não tem essa obrigação. Porque muitos podem acabar colocando essa questão. Porque justamente acontece essa dificuldade dos relacionamentos hoje. Quantos relacionamentos a gente conhece hoje? E tantas dificuldades entre marido e mulher. Justamente pelo fato de que está faltando esse ponto principal.
que é esse principiar pela vontade de Deus, esse colocar o coração, a mente voltada para Deus e contemplar os dois, contemplar nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, né? Quando só um contempla, isso pesa demais para um lado, porque só um contempla, o outro quer fazer tudo segundo seus impulsos, seus instintos. E aí fica pendendo, ó, né? Aí não dá. Quando os dois estão tentando, aí a coisa fica mais equilibrada, harmônica, até mesmo dentro do lar. Mas São Paulo também orienta que as mulheres santifiquem a sua família. Tem um esposo pagão, um esposo que não conhece a Deus, a mulher santifica o seu lar. Por sua vez, o marido também santifica, né? Mas que vai ser um peso maior, vai ser. Vai ser bem mais difícil, vai ser. Não é nada. Mas aí a gente, só para a gente fechar em relação a gente perceber essas diferenças dos temores, né? O temor a gente viu como uma realidade humana, no sentido do medo das coisas, do medo das situações, da covardia. O temor no sentido, né, do medo do inferno e do castigo, né? Do castigo, segundo algumas pessoas até dizem também do castigo de Deus, mas o que acontece não é castigo de Deus, por exemplo, o inferno não é castigo de Deus, é consequência dos nossos pecados. E aí a pessoa passa para o temor, porque reconhece que o inferno não vai ser Deus que vai me castigar, como um tirano, como uma pessoa que está acima de mim que vai me punir, né? Um carrasco pelos meus erros. Não. Eu percebo que isso é consequência dos meus atos, das minhas atitudes. E aí eu passo para o amor a Deus, reconhecendo a grandeza do amor dele por mim. E aí eu converto a esse temor, respeito, cuidado, carinho, que se dá que é justamente um temor filial, de um filho que, não só no sentido do filho que tem medo do pai, mas um filho que respeita naquela atitude de amar, de cuidar, de servir ao seu pai e sua mãe. Né? Aí a gente tem esses três tipos de temores, mas, de modo especial, o temor, como dom do Espírito Santo, se baseia nesse amor de Deus por nós. E aí, vamos lá, Renato, tem alguma pergunta, alguma colocação? Sim, sim. Deixaram algumas perguntas lá na caixinha. Tá? Ok. Deixa eu só ver aqui. Foi direcionado ao temor de Deus, acho, todas elas. Hum? Mas acho que levanta também uma discussão muito boa a questão do dom do conselho, né? Principalmente Uhum. aquele ditado que o senhor estava falando, eu estava lembrando de um ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Quando a pessoa quer, até tenta dar um bom conselho, mas a sua vida também não ajuda que aquele conselho seja tão bom assim, né? Aí acontece muito disso. Principalmente, eu acho que o mundo mais jovem, né? Quando e começa um relacionamento e vai pedir um conselho à amiga ou amigo. É aquela coisa, às vezes a amiga já se ferrou tanto, né? Desculpem a palavra, né? Mas já, né, quebrou muito a cara com relacionamentos e quer dar um conselho bom para relacionamentos, né? Sendo que ela nunca chegou a tomar boas decisões, né, nesse caminho. É bem complicado. Bom, Exatamente. mas aqui tem umas perguntas, padre. Qual a diferença entre temor a Deus e medo de Deus? Acho que o senhor já meio que falou, mas para É, sintetizar, né? como a gente percebeu nesse finalzinho, né, a gente falando aí, que medo, né, parte do princípio do castigo. E o temor, né, o temor como dom do Espírito Santo, é esse profundo respeito e cuidado com o amor de Deus por nós. Né? E aí, quando eu pecar, quando eu falhar, eu não vou me confessar só por causa do medo do inferno. Saber que isso é uma consequência, que isso é real, que isso pode acontecer, mas principalmente porque eu reconheço que eu feri o coração de Deus. Os atos penitenciais, eles justamente revelam isso. Quando a gente vai se confessar, a gente demonstra contrição do nosso coração. Eu me arrependo por ter ofendido a Deus que é tão bom e amável e mereci ser castigado neste mundo e no outro. Mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Então nasce essa disposição, por exemplo, é aquele choro, né? Aquele choro que vem no coração, vem nos olhos daquela pessoa que reconhece que Deus amou tanto e eu não fui capaz de viver nesse amor. Então isso é o temor de Deus. Né? É um temor que me ajuda a ter esse arrependimento, essa mudança de vida e essa disposição de querer ser melhor.
que diferente daquilo que acontece muitas vezes com algumas pessoas que às vezes falham, que às vezes erram, mas ficam afundadas na sua tristeza, no seu desânimo, né? E isso é muito mal, isso é muito prejudicial. Tem muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia assim, né? Que se afundam na sua dor, na sua tristeza, e isso não agrada a Deus de forma nenhuma, né? Padre, Eu acho que a ficou igreja, claro. sim, sim. Acho bonito porque até as expressões do próprio ato penitencial da missa, né? Senhor, tu que és a paz, tu que é a misericórdia, né? Cristo, nossa Páscoa, nossa luz. Então, sempre recordando a misericórdia de Deus e não o medo, né? Tu que vai condenar ou que nos castiga, mas sempre voltado à misericórdia, né? É nesse temor. Exato. Uma segunda pergunta aqui é qual virtude está relacionada a cada um desses dons abordados hoje? Muito bem. Então, a gente tinha falado sobre, né, por exemplo, o dom do conselho. Ele está muito próximo às virtudes da prudência, da temperança, né? São virtudes que vão nos ajudar a dar bons conselhos. Virtude da temperança, além das virtudes teologais, claro. A gente pode ver que o conselho ele está muito próximo à virtude da fé e da caridade. Muito próximo. Né? O temor de Deus, por sua vez, está intimamente ligado à virtude da fé e da esperança, porque se baseia nessa realidade eterna que é Deus. E, justamente nas virtudes do ponto de vista humano, ela se baseia muito na prudência, na temperança, o conselho, né? E o temor de Deus. A gente pode ver depois, especificamente, as virtudes humanas, né, que mais se adequam. Mas no momento não me vem assim à mente claramente para dizer agora, né? Uma outra pergunta é qual a maior consequência do temor a Deus? A maior consequência do temor a Deus é justamente a disposição de amar. A disposição de amar. É um dos maiores frutos, né, do temor de Deus. Quando eu, me reconhecendo ser amado, me reconhecendo ser querido, o quanto Deus fez por mim, eu daí despertar para amar. Como eu disse, você se arrepende, você chora os seus erros, você sente profundamente aquilo que fez de errado e o quanto feriu a Deus, mas ao mesmo tempo nasce no coração esse amor de querer dizer: eu vou procurar ser melhor. Com a graça de Deus eu vou conseguir vencer para viver o amor, ainda mais, naqueles pontos que eu falei. Então eu percebo que o maior fruto aí que pode se tirar, né, acima de tudo, do, do temor de Deus é justamente o fruto desse amor incondicional que nasce por Deus e também pelas pessoas, né, passa pelas pessoas. Porque eu vou reconhecer que o meu irmão também, Deus morreu por ele. Deus se sacrificou por ele, Deus passou a paixão, a cruz por ele. Então nasce no meu coração também esse amor pelo meu irmão, que também é a imagem de Cristo. Eu acho que é o maior fruto aí que pode tirar desse dom, né? Eu acho que o exemplo desses frutos é os mártires, né? Os inúmeros mártires da igreja que entregaram a própria vida para não quererem, não magoarem ou decepcionarem o amor que é Deus, né? Então acho que eles são o carro-chefe, né, digamos assim, dessa expressão do amor, né, padre? Exatamente, são os maiores exemplos, né? Porque eles não buscaram viver a conveniência da fé. Porque veja lá, no período da perseguição à fé católica, né? O que acontecia? Ou você negava a fé e permanecia vivo, ou você aceitava a Deus e não negava sua fé e era morto, né? Jogado nas arenas para ser devorado pelas feras, era colocado, né, nos postes, amarrado e queimado vivo. E porque quando é que a minha vida, não ter medo de sofrer, é maior do que o meu amor a Deus? Só nesse momento em que eu desperto para o dom de reconhecer aquilo que a gente dizia em relação à palavra, né? Que falava de que não temer aquilo que é capaz de matar o corpo, aquele que é capaz de matar o corpo, mas aquele que é capaz de matar a alma. Ou seja, eu temo muito mais ofender a Deus, ferir o coração de Deus, de que magoar alguém, de que. Porque uma coisa que a gente vê muito hoje, Renato,
é que as pessoas têm muito uma coisa chamada respeito humano, que às vezes a pessoa deixa de lado muitos valores, muitos princípios, por causa do respeito ao outro, de não magoar o outro, de não querer incomodar o outro, né? E aí a gente acaba tratando, às vezes, a fé com certa conveniência em relação a isso. Não é que a gente vai estar brigando, discutindo com as pessoas direto. Não, não é isso. Mas que eu não vou negar a minha fé para poder tornar aquele momento mais confortável para o outro. Eu não vou dizer que eu não acredito nisso, eu vou ficar num ambiente que não convém a mim, que sou católico. Entende? Então a pessoa tem clareza disso. Um exemplo também que a gente tem de um santo que demonstrou muito esse temor de Deus foi São Domingos Sávio. Né? São Domingos Sávio, ele disse, antes morrer que pecar. Essa é uma expressão muito forte que representa justamente o temor de Deus. Uma outra pergunta aqui. O que mais nos bloqueia para a abertura desses dons? O que nos impede? Então, O que mais nos impede a esses dons? uhum. O que mais nos impede a viver os dons, né, do Espírito Santo, a gente vê que uma das coisas é o orgulho, né? A gente falava isso na live passada também. O orgulho impede muito que os dons do Espírito Santo venham sobre nós, porque muitas vezes a gente acha que é capaz de fazer tudo sozinho, que a gente não precisa, por mais que a gente esteja às vezes na igreja, participe de missa, reze o texto, mas poucas vezes a pessoa pede iluminação do Espírito Santo. Poucas vezes pede que o Espírito Santo ilumine diante das coisas que vai fazer, um trabalho que vai fazer, chegar no trabalho, a oração não faz, né? Mesmo se dizendo católico. Então, é uma das coisas. Acaba sendo um orgulho eu ser displicente com as coisas referentes à minha fé, referente a Deus. Então, isso atrapalha muito a ação do Espírito Santo. O meu desleixo em relação à minha fé, o meu orgulho do coração, né? O egoísmo, os apegos da minha vida, se apegar muito às pessoas, se apegar muito aos bens, se apegar muito às situações, aos meus afetos. Isso bloqueia muito a ação do Espírito Santo. Claro que isso demonstra também feridas na alma que muitas pessoas têm, que precisam ser saradas, né? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem desapegar de algumas coisas, né, de algumas dores, de alguns traumas que passou, e justamente traz esse temor muito do castigo forte por causa justamente de traumas que traz na sua vida, de dificuldades que passou na sua experiência de infância. E aí a pessoa deve procurar, sim, às vezes um tratamento psicológico, né, psiquiátrico, para poder ajudar, e também a orientação espiritual e pedir ao Espírito Santo essa cura da alma e do corpo que é necessária, né, da afetividade às vezes também, diante das situações. Então são bloqueios que a gente vai encontrando, principalmente está ligado ao apego, né, ao apego, ao orgulho, a essas realidades. Quando a gente viu o exemplo daquele jovem rico, né, um rapaz que até tinha uma vida promissora no sentido da vida espiritual, seguia os mandamentos, conhecia os profetas, conhecia o Antigo Testamento, mas não estava disposto a dar um passo adiante para a perfeição. Ele até seria salvo naquela condição que ele está, mas para caminhar para a santidade, ainda precisava de um passo a mais, do desapego, para caminhar junto com Jesus. Então, é uma das coisas que mais nos bloqueiam nesse sentido, é esse apego, às vezes esse medo também que a gente tem, nos bloqueia, o medo de viver o chamado de Deus, né? E aí a pessoa justamente se deixa levar pelo medo, não busca às vezes um aconselhamento espiritual, uma orientação, mas se deixa apenas levar pelo medo. Então são situações que realmente prejudicam a ação dos dons do Espírito Santo em nós. Pois é. Olha aí, Amanda está respondida. Padre, tem uma pergunta aqui da Miriam. Podemos dizer que ao longo da história da salvação, os profetas, patriarcas e os justos foram guiados pelos dons do Espírito Santo, ainda que não fosse conhecido e manifestado? Como a gente vinha dizendo, né, na live anterior, ao falar de modo geral sobre os dons do Espírito Santo, sobre o próprio Espírito Santo, mesmo sem ser conhecido, ele já existia, né? Ele já estava presente. E os dons também do Espírito Santo, e principalmente naqueles homens que procuravam basear sua vida, né, sua vontade, segundo os direcionamentos de Deus. Consequentemente, eles estavam mais abertos à ação de Deus, à ação do Espírito Santo. E os dons acabavam, né, efervescendo desse relacionamento com Deus. Como é o exemplo, a gente citou o fato de Salomão, quando a gente falou sobre o dom da sabedoria,
né? Justamente por causa naquele relacionamento ali que ele estava vivendo com Deus, Deus deu aquela graça do dom que ele mais precisava para exercer aquela missão. Então, muitos viveram, sim, vários dons do Espírito Santo, devido a essa condição primordial, que é essa abertura a Deus. E é bom até relembrar, né, que a ação do Deus unitrino é desde o início da existência, né, das coisas, da criação do mundo, né, padre? É para a gente não dividir, Uhum. né, como o senhor falou, acho que na primeira live, né, que alguns pensavam no o tempo de Deus, que foi a criação, o tempo de Jesus, né, o tempo do Espírito Santo, como se fosse um Deus que viesse de três formas diferentes, né? E daí dá essa confusão. Parcelado, um Deus Isso. parcelado, Agora só o Espírito, agora prestações. só Jesus. Miriam fez outra pergunta aqui. Como Uhum. poderíamos classificar os temores do profeta Jonas? Parte do temor covarde humano e para o do temor de Deus. Uhum. A princípio, né, a gente vê que existe um temor humano, porque ele vai fugindo. Ele foge daquilo que Deus chamou ele a viver, chamou ele a anunciar aquela cidade. E aí ele depois cumpre, de certa forma, por um temor no sentido do castigo de Deus, porque Deus tinha chamado ele depois diz, olha, eu chamei você para anunciar lá, e você fugiu, olha, e aí ele faz pelo esse temor, né, provavelmente desse temor de Deus. Mas com o passar do tempo, ao anunciar a palavra, ele vai crescendo no verdadeiro temor, desse temor de respeito, de amor para com Deus. No final, tanto que no final ele percebe como a graça de Deus agiu, né, naquele povo ali que ele não esperava, mas que ele procurou fazer, já que Deus tinha, de certa forma, como imposto para que ele fizesse, né, pegado ele pelo pé para que ele fizesse aquilo que ele não acreditava, mas que Deus, depois no final, né, a gente vê que vem em seu coração essa certeza do amor de Deus, da misericórdia e da graça imensa que Deus realizou naquela ilha ali de Nínive. O Rafael está perguntando o que acontece quando vamos nos confessar com medo. Então, quando vai se confessar com medo, a confissão, o mais provável é que a confissão pode ser imperfeita, né? A gente, se a pessoa for confessar só com medo, e às vezes nem consegue nem lembrar, né, Renato, os pecados, porque fica com tanto medo, nervoso, que não consegue nem fazer uma confissão direito. E aí justamente prejudica muito a confissão, na verdade, né? Como eu disse, a confissão ela é admitida se a pessoa tem esse medo do castigo, medo do inferno, ela se confessa, ela é perdoada de seus pecados, mas ela está ainda no caminho de imperfeição. Por quê? Porque ela justamente acaba baseando a sua vivência de fé a partir de uma realidade ruim, de um pensamento que se tem como finalidade o medo, e aí acaba sendo imperfeito, como o próprio São João diz, aqui a gente viu na primeira carta de João, esse amor é imperfeito, essa forma de viver a fé é imperfeita. Então o desejo de Deus é que a gente viva a fé em plenitude. Para que a gente viva essa fé em plenitude, só vai possível viver através do amor, né? E aí justamente, Rafael, o medo, ele vai fazer parte do processo, vamos dizer assim, né? O medo faz parte do processo, como a gente viu em Jonas. E Jonas fez parte do processo de vida dele. Mas a questão foi que não ficou só no medo, mas foi crescendo na medida que foi se aproximando de Deus e procurando cumprir a vontade de Deus. Bom, agora essa pergunta é minha, padre. Como a gente falou aqui, muitos dos crismandos, né, e dos catequizandos em geral, uma grande parte, vai frequentar a catequese pela questão do medo, né, que os próprios pais colocam, né, embute nas crianças e nos jovens. Se você não for, você vai para o inferno, né, não vai agradar a Deus e tal. Então, qual seria o conselho do Senhor para nós catequistas de como trabalhar e fazer com que esse medo se torne verdadeiramente amor? Que a maioria das vezes essa dificuldade que a gente encontra, e até às vezes acontece desistir de despreparo de algum catequista ou outro, e ao invés de trabalhar esse medo, ele aumenta o medo, né? Aumenta esse medo da consequência e não cria o amor. Qual seria o conselho que o senhor daria para a gente? Então, para os catequistas, né, antes de catequizar, é preciso se deixar ser catequizado.
né? Antes de levar uma pessoa a conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Então, parte muito desse princípio, e isso é muito importante, o catequista ele deve ser uma pessoa que tem um convívio com Deus frequente, um relacionamento com a palavra, uma vida de oração frequente, porque justamente ele vai encantar, cativar as pessoas, não na medida daquilo que ele fala para as pessoas, mas da experiência que ele teve com Deus e que ele vai partilhar com os jovens, né? E aí a gente vê o exemplo de tantos jovens que às vezes chegam na crisma sem querer fazer a crisma, né? Muitas vezes, como você disse, empurrado pelos pais, empurrado porque já fez 15 anos, está na data, está no período de fazer crisma, mas justamente dependendo da forma como for conduzido, ele vai sendo conduzido a partir daquela experiência do catequista, né? Por isso que é muito importante o catequista ter essa experiência profunda com Deus, a partir dessa experiência para poder ele viver também, querer viver. Porque quando o catequista ele fala daquilo que ele vivenciou, do relacionamento com Deus, ele fala de uma forma diferente. Ele fala de uma forma que chama atenção, que cativa, que atrai e gera esse apaixonamento. Porque justamente a gente deve crescer e se apaixonar-se por Deus. Isso só pode acontecer na medida que eu me apaixonei por Ele. Eu não vou conseguir fazer ninguém se encantar, se apaixonar por Deus, se eu primeiro não fiz essa experiência, né? Então é justamente uma coisa que eu ouvi outro dia, o Padre Tiago, que é pároco lá de Pão de Açúcar, ele dizia uma coisa que eu achei fantástica. Eu estava falando em uma palestra e ele disse, olha, quando vocês forem falar da palavra de Deus, não fique pensando no que as pessoas querem ouvir, no que as pessoas vão ouvir, no que você deve falar para as pessoas como se fosse uma aula. Eles, primeiro, deixe Deus falar no seu coração. Depois que Deus falou no seu coração, fale aquilo que Ele lhe falou. Partilhe com as pessoas. Então, isso eu guardei, né, para mim, assim, como um testemunho de vida muito forte, porque justamente a nossa experiência de fé se baseia assim, a partir das experiências de outros que nos transmitiram esse amor, essa alegria, essa satisfação. E aí gera essa atração, né? A fé é gerada pela atração e não pelo convencimento. Que às vezes a gente acha que vai pelos argumentos, pela forma de falar eloquente, que vai conseguir, né, a agarrar, cativar as pessoas para Deus e para gostar de fazer a experiência da catequese. Eu acho que ficou respondido, né? Fiquei pensativo agora. Vou reavaliar com o catequista. Sempre é bom, sempre é bom. Tem uma última pergunta aqui, padre, da Cid Cleia. Nesse tempo que estamos vivendo, como fazer a nossa confissão? Então, é importante, primeiro, gerar no coração aquilo que a gente falava, não existe a diferença entre atrição e contrição. Essa atrição, ela fica muito voltada para esse medo, né? E a gente pode usar até como exemplo aquilo que muitos acreditam que vai acontecer amanhã, Renato. Amanhã é os 3 dias de escuridão que vai passar na Terra, né? Assim, algumas pessoas acreditam nisso, né? Mas acreditam de uma forma justamente temerosa, como um medo, né? E por que se tem medo? Porque se vê isso como um castigo, se vê isso como uma realidade que Deus está fazendo para castigar, para punir. Então guarde alimentos na sua casa, guarde água, mantimentos, não saia, não abra a porta para ninguém. Cara aí, qual tipo de fé você tem? Né? Em que se baseia a sua fé? Se isso vier a acontecer, enfim, vai sendo acompanhado por Deus, Ele vai providenciando isso. Mas o mais importante está em eu procurar amar a Deus, eu procurar estar em paz com Deus, eu procurar viver bem com Deus. Se eu vivo bem com Deus, não há o que temer. Eu não tenho o que temer. Então, se vai ser uma semana de escuridão, se vai ser 3 dias, causa um certo medo, verdade. A gente fica assustado com isso, que já viu, meu Deus. Mas, se a gente está tranquilo com Deus, se eu estou me relacionando bem com Deus, se eu estou em paz com Deus, vai passar. E se for a hora de Nosso Senhor vir, graças a Deus, porque eu estou buscando a Ele. Então, vou estar com o coração em paz.
Né? Então, mais importante do que ser dia de treva ou não, ter vela acesa para poder acender bem, para acender durante esses dias, está no meu relacionamento com Deus. Que isso sirva, assim, para as pessoas, para assim terem um temor para perceber que existe a possibilidade do castigo. Porque muitas pessoas estavam vivendo como se, né, a vida não tivesse consequências. Né? A experiência de muitas pessoas era essa. Estava vivendo a vida nem aí, está aproveitando, gastando, comprando, vivendo largado de qualquer jeito. Mas aí chega um ponto que as pessoas, a gente está vivendo essa pandemia que faz as pessoas despertarem para dizer: o que adianta agora? O que adianta as festas todas que eu vi, tudo que eu curti? E agora? Não posso sair de casa, né? Então, isso para ilustrar só essa questão do medo, né? Que leva à atrição. E aí, justamente, o ato perfeito do arrependimento vem de quê? Da contrição. Que é esse arrependimento do coração por ter ofendido a Deus, por ter ferido o coração de Deus. Então, se eu já tenho, se eu procuro ter no meu coração esse entristecer, esse chorar os meus pecados, porque feri a Deus, mas que vou procurar passo a passo na minha vida expressar mais amor para com Ele, então aí já está acontecendo o perdão, né? O catecismo da igreja fala que aí já está acontecendo o perdão e justamente de forma extraordinária, né? Claro que o perdão ele acontece antes da confissão, porque ele inicia ali. Ele vai se dar de forma completa no momento da absolvição. E aí vem essa questão, se eu não tenho a possibilidade de me confessar no momento presente, como a gente já falou em outras lives, se eu não tenho a possibilidade de me confessar, eu vou procurar trabalhar em mim o meu amor para com Deus e o meu arrependimento, o meu entristecimento pelos meus pecados. Então aí, trabalhando isso, eu vou justamente crescendo nesse amor para com Deus, nesse temor de Deus e, consequentemente, não preciso ter medo porque ainda não consegui me confessar, mas Deus está realizando essa graça do seu perdão na minha vida, tá certo? E aí, claro que existem essas aberturas, a gente está dando, por exemplo, aqui mesmo na paróquia, né? Eu atendo uma pessoa ou outra com todos os cuidados e posso, e confesso, né? Não vejo mal algum. Não, mesmo na situação que a gente está vendo, claro que não é indicado que ninguém saia de casa, mas se está perto, se não tem risco, no sentido da pessoa procura sair com máscara, com seu álcool gel, procura ter todos os processos de cuidado, então a gente faz também a nossa parte. Eu procuro atender na medida do possível, mas sabe que as pessoas mais distantes, que a maioria das paróquias estão todas fechadas em relação a esse processo de atendimentos, então cabe a mim o quê? Trabalhar em mim esse processo de amor para com Deus, de reconhecimento de minhas faltas, desse arrependimento, contrição, para que eu possa viver mais segundo a vontade de Deus. E até uma coisa que a gente nota claramente, né, padre, que nesse período de início de pandemia, a questão da procura da oração, e muitas das vezes pelo medo, né? Não pelo amor a Deus, né? Mas a gente vê que nota nas postagens, nas conversas, então todo mundo que antes tinha a possibilidade de ir à igreja rezar ou de rezar nas suas casas com a família, não faziam isso. Até o momento que se deparam com o medo de e amanhã, será que eu estou vivo? Será que eu não estou, né? Então daí começou essa movimentação, mas motivada pelo medo. A gente agora acho que o trabalho, né, é começar a ver com essas pessoas o como evoluir, né? Não ficar no medo, porque daqui, né? Pode ser que a pandemia, com a graça de Deus, acabe amanhã ou depois, e aí como é que fica, né? Então, vou voltar ao que eu era antes, né? Exatamente, porque se for só pelo medo, né, facilmente a pessoa pode mudar para lá, para cá. E aí essa questão, Renato, realmente, como eu disse, né, o medo ele pode ser um princípio, o medo ele pode ser esse choque, esse alerta para a gente dar aquela chacoalhada, para a gente perceber o quanto a gente precisa amar mais. Ou o medo pode ser só esse, a gente ficar assustado, ansioso, aperreado, e ficar alimentando isso, e vendo a quantidade de mortos, e vendo a situação que está, e ficar alimentando cada vez mais esse medo, esse medo, esse medo, procurando chegar o momento de se livrar desse medo, né? Só se livrar do medo para poder voltar à vida como era antes. Aí é prejuízo, aí é mal. A gente precisa ver, como a gente falava sobre o dom de ciência, né? Que é justamente a gente ter essa capacidade de ver as situações, os fatos, né? De ver o momento presente, as situações, para que a gente possa olhar com o olhar de Deus para cada situação.
E aí, esse é o momento da gente olhar com esse olhar de Deus para poder nos ajudar. Bom, Mais uma e pergunta eu aí, não Renato? tenho uma pergunta aqui da Casa das Carnes. Deve ser nossa amiga Ivete. É. Quando aconselhamos de uma vez, né, a mesma pessoa, mas ela permanece no erro, o que fazer? E aí vem a grande questão da liberdade, né, Renato? Por exemplo, a gente falava sobre o temor em sentido do medo pela condenação, né? E justamente, às vezes esse medo faz com que a pessoa mude, mas às vezes esse medo faz com que a pessoa persista no seu erro e acabe, né, precipitando, ou às vezes até mesmo antes disso, né, a pessoa, por exemplo, erra, acontece uma coisa ruim, a pessoa se assusta, mas aí depois volta do mesmo jeito. Por exemplo, quando acontece em relação a um jovem que estava embriagado, andando de moto sem capacete, sofre um acidente, vai para o hospital, todo ralado, esse cara perdeu uma perna, todo aquele processo. Isso causa um susto? Causa. Isso é um apelo para a pessoa mudar de vida. Quem observa de fora percebe claramente que isso é um apelo para mudar de vida. Mas nem todos mudam, né? Nem todos mudam. E aí vem a questão da liberdade. Deus, Ele quer que todos nós sejamos salvos. Ele quer que todos nós cheguemos à graça do reino dos céus. Mas Ele aceita que na nossa liberdade nós tomemos decisões contrárias e acabamos precipitando no inferno, na condenação, por causa da nossa liberdade. E aí nessa questão também, a gente dando conselho é muito difícil. Às vezes a gente dá conselho e tem gente que não está disposta a ouvir. Eu passo muito por essa experiência, a gente fica até às vezes meio chateado porque a gente dá conselho, dá conselho, tenta orientar, tenta... E a pessoa fica naquele estado ali fechado, sabe? É como se a pessoa quisesse ouvir um conselho, mas ao mesmo tempo sentisse tanta pena de si mesmo que não quisesse sair daquela condição, daquela, sabe, aquela redoma ali que ela criou. E isso é tão mal. A gente aconselha, orienta e é aquela pessoa fechada ali. E o que cabe a gente fazer? A gente vê até onde a gente pode ajudar, no sentido do aconselhamento. Às vezes numa orientação psiquiátrica, psicológica, porque às vezes precisa uma necessidade de um terapeuta, de uma medicação para a pessoa poder sair daquele estado. Mas quantas vezes a gente aconselha uma pessoa que está no caminho do erro, no caminho do pecado, no caminho do mal, dá orientação, tenta dar da melhor forma possível, mas enfim, a pessoa não está disposta a seguir. Jesus não forçou ninguém a caminhar. Às vezes a gente tem essa tendência, às vezes quer dar um conselho e dando o conselho quer que a pessoa siga. Mas eu dei o conselho a você, você não seguiu. Eu estou dando conselho a você, tem que ser assim, tem que ser isso. Não. Sempre vai estar em voga o que é a liberdade de decisão, de escolha da pessoa. E aí essa questão. A gente vai fazer a nossa parte, dando conselho, orientação, correto. A gente faz a nossa parte, reza por aquela pessoa, mas vai depender muito da abertura que ela vai dar àqueles conselhos, né? Como a gente falava antes sobre o dono do conselho. Vai depender muito daquela abertura. Se a pessoa está bloqueada, fechada, não adianta dar todos os conselhos do mundo. Às vezes tem momentos que a gente vai dar conselho, mesmo vou dar conselho a alguém, tem aquela pessoa que eu percebo que ela está se abrindo, está ouvindo, e tem aquela pessoa que está fechada. Quando a pessoa está fechada, eu dou as primeiras investidas, vou tentando orientar, vou tentando abrir a pessoa aos poucos. Mas quando eu percebo que a pessoa não quer caminhar, eu digo, tá bom, irmão, Deus abençoe, vou fazer o quê? Né? Você não está disposto. É uma tristeza até para muitos pais, né, que tentam aconselhar os filhos e os filhos não seguem o aconselhamento do pai. Isso gera um sofrimento muito grande, né, para o pai, para a mãe, que tentam trabalhar com o filho os pontos aí, aconselhando e não tem esse acolhimento. E eu acho que o senhor pode falar até melhor do que eu, acho que o senhor deve receber várias pessoas assim nessas condições, né? Então, é muito triste para o pai ver o filho no mal, trilhando um caminho que não vai levar a alguma coisa boa, né, e ficar de mãos atadas, porque quer que entre o conselho, né, a toda força na cabeça do indivíduo, mas o indivíduo não aceita. Até que o Rafael comentou aqui, né, sim, às vezes passa 2, 3 dias, a pessoa parece que vai mudar, mas quando a pessoa vai lá olhar novamente, está do mesmo jeito, né? Uhum. É preciso ter paciência também, né? Tem um aspecto da paciência,
Mas um exemplo que ilustra bem esse fato é a questão do filho pródigo. Né? O filho pródigo, ele saiu da casa, ele chegou, ele estava lá na casa do pai dele, estava tranquilo lá. Ele não tinha nada, né? Tinha o que era do seu pai. Pede a sua parte da herança. Diz, estou indo embora, vou curtir, vou aproveitar a minha vida. O pai deixa ele ir. Ou seja, o pai deixa que ele assuma as consequências dos seus atos. O problema, Renato, olha, eu fui até dar um conselho uma vez para uma mãe, né? A mãe com o filho envolvido com pessoas de má índole, né? Que andava na questão de roubos, daí andava na questão de drogas, a pior bagaceira. E aquele filho voltava para casa e vinha fazer zoada, vinha bagunçar dentro de casa. E toda vez se repetia isso. E a pessoa veio conversar comigo e eu disse, olha filha, deixa ele ir embora. E diga a ele, olha, se você passar dessa porta e quiser assumir essa vida, vá. Vá. Agora, ciente de que você não vai ser recebido aqui se quiser continuar dessa forma. Ou seja, o pai faz com que o filho assuma as consequências de seus atos para ver que a vida não é como ele imagina. Faz o que faz de errado, depois volta para casa como se nada tivesse acontecido e ainda quer fazer zoada e barulho dentro de casa. Então falta muito essa capacidade dos pais de deixarem os filhos assumirem as consequências de seus atos para que eles sofram e percebam quanto aquilo, se eles decidirem por aquele caminho, eles vão sofrer muito mais. Entendeu? É justamente quando acontece, por exemplo, da gente sofrer um acidente, da gente estar errando em alguma coisa, e às vezes fazendo aquilo em oculto, e aquilo se revela, e aí a pessoa passa vergonha, aquilo dali é um sinal da misericórdia de Deus para ver se a pessoa toma jeito, para ver se a pessoa reconhece o mal que estava fazendo, muda de vida. A gente não pode olhar só aquilo que acontece de ruim como ruim. Aquilo também faz parte desse processo de escolhas que a gente faz e assumir também as consequências disso. Então, a gente justamente, por isso que eu digo, às vezes a gente deixa, ó, vá, você quer viver assim, vou fazer o quê? Né? Ninguém vai forçar o outro a mudar a todo custo. Mas é preciso impor limites, dizer, olha, daqui até aqui vai, meu filho, daqui para cá é por sua conta. E aí assuma as consequências. Se for preso, como muitos pais dizem, olha, se você for preso, eu não vou tirar não. Né? E aí já deixa esclarecido desde o início. Se você seguir por esse caminho, você vai ter que assumir as consequências disso. Claro que muitos pais acabam cedendo pelo fato de sentir, né? A paternidade, maternidade de coração do pai acaba sentindo. Mas é preciso deixar os filhos passarem pela experiência dessa consequência de seus atos. Né? A gente tem mais duas perguntas aí, né, Renato? Para gente finalizar. Aqui o Rafael, né? O que significa isso? Porque essa pessoa vê o que acontece, o que está acontecendo e não muda. Eu acho que seria pelo exemplo que o senhor falou, né? De ver as consequências e não querer, né, dar o passo para mudar. É o exemplo de que tem pessoas que precisam quebrar muito a cara para poder mudar. É essa questão. Quando você está muito apaixonado por alguém, você se apaixona perdidamente por uma menina, por um cara, você olha para ele e diz, rapaz, que mulher linda, que cara bonito, cara gente boa e tal. Você não olha os defeitos. E aí você vai, se apaixona, namora. Aquela pessoa lhe trai. Não vou perdoar. Perdoa, volta de novo. A pessoa comete mesmo às vezes pior. Mas pela paixão, a pessoa se deixa tanto levar pela paixão que não consegue ver mais nada. Então, às vezes, em relação a coisas que a gente vive, a nossa tristeza, o nosso desânimo, né? A coisas que a gente vive na nossa vida, às vezes a gente se fecha tudo naquilo que a gente não consegue ver mais nada que tem ao redor. Esse é o problema. E que vai levando aquilo que a gente falava numa live passada a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Né? O pecado contra o Espírito Santo é esse fechamento, que leva à própria destruição, que é o objetivo do Satanás, do inimigo. É fechar a pessoa, deixar a pessoa cada vez mais fechada em si mesmo, sem se abrir a Deus, ao próximo, ao mundo, né? Para se fechar em si mesmo e levar à autodestruição, ao suicídio, ao desespero, como infelizmente muitos jovens estão fazendo. Né? Eu entristeço muito quando eu vejo a situação de jovens que a gente vai falar, mostra aquilo tão claro que está, mas aquela pessoa não consegue enxergar. Porque está tão envolvido por aquele clima de desânimo, de menosprezo de si mesmo, de autocomplacência no seu próprio pecado, no seu próprio defeito, que a pessoa não consegue ver mais nada. É muito triste, é muito triste. É quase um patológico isso. Né?
do ponto de vista da mente, do psicológico. Aqui a Lívia está comentando. Quando a pessoa vive numa revolta, não gosta de conviver com a mãe, mas também não quer ir viver só, o que fazer? Enlouquecer é o que ela pergunta aqui. Então, essa questão precisa ponderar limites, né? Pedir o discernimento, sim, do Espírito Santo, poder se colocar em oração para deixar muitas afetações que envolvem, que prejudicam a nossa capacidade de decisão. Como a gente falava, o dom do conselho é o dom para esclarecer as decisões que a gente vai tomar. Então, uma pessoa que vai tomar uma decisão séria, uma decisão assim, séria em relação à vida, em relação à situação de um filho, em relação à situação de uma família, ela precisa pedir muito o dom do conselho para que ela possa ter essa capacidade de fazer o discernimento nas decisões que vai tomar e, por sua vez, também procurar um bom conselho de uma pessoa que possa aconselhar em relação a isso. Né? E poder seguir e assumir as consequências das decisões também que vai tomar em relação a esse sentido. Porque, como eu disse, o dono do conselho ele tem como princípio, qual é? Deus. Deus, fazer a vontade de Deus na minha vida e levar o outro para Deus. Esse deve ser o ponto principal. E, às vezes, uma decisão assim mais dura é necessária. Por exemplo, às vezes, casais que eu estou vendo que estão passando por problemas no relacionamento, às vezes eu aconselho, dê um tempo. Se afaste um do outro por um tempo. Tem situações que ficam tão insuportáveis que é preciso dar esse tempo para que o outro sinta e consiga fazer aquele processo, justamente sentindo o arrependimento, né? Aquele arrependimento, sentir a sensação de perda, para que a pessoa possa rever a capacidade de amar, salvar um pouco de amor que possa ter no coração daquela pessoa. Entende? E aí também em relação a outras coisas. Ela até comentou aqui, o comentário me fez lembrar um pouco a questão do exemplo de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, né? Quantos anos ela não passou, e creio que não foi por falta de conselho que ela, né, tenha dado ao filho, né? Mas quantos anos de sofrimento ela não passou, né? Vendo a situação do filho e rezando para que aquilo, né, viesse a mudar, para que Deus o alcançasse, né? Uhum. Com certeza, né? Um grande exemplo que a gente tem aí. Ela precisou muito dessa luz do Espírito Santo, desses dons, para poder ajudar ela a discernir o que era melhor de fazer naquela situação. É um momento muito de sofrimento ela ver, né? Imaginar ver o filho se perdendo, mas provavelmente ele não a tratava mal, né? Ele não era indiferente a ela. Contudo, ele ia se distanciando de Deus e acabava também ela sentindo, porque era a intimidade de Santa Mônica era muito grande com Deus, então ela sentia o fato não do distanciamento do filho para com ela, né? Ela sentia o quê? Ela sentia o filho distanciando-se de Deus. Ela sentia isso. Então ela já estava tão unida a Deus que ela não levava em consideração nem tanto as questões próprias de mãe em relação a esses afetos, mas em relação ao relacionamento com Deus. Está quase terminando aí, né, a nossa hora. Acho que sim, viu? Bom, Puxa. por enquanto, acho que aqui as perguntas cessaram. Aham. Muito bem, também a gente já está 2 minutos aí, vamos só agradecer ao pessoal aqui, né, Renato? Dar a bênção. Quero agradecer a cada um de vocês aqui pela presença na live, estarem até agora aqui, né? 2 horas aí caminhando juntos, né? A gente precisa muito desse entender melhor, aprofundar esses dons na perspectiva do Espírito Santo. Espero que tenha contribuído, né, tanto as minhas palavras como também esse momento de bate-papo a respeito dos dons que são tão frutuosos para a nossa vida, para a minha vida, né, que também tem me ajudado muito durante esse período e ainda mais para a caminhada de cada um daquele que está fazendo essa caminhada de vida cristã. Então, obrigado também, Renato, meu amigo. Deus abençoe. Vamos dar a bênção que está terminando. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Forte abraço a todos. Obrigado, Renato. Nada, Padre. Isso Tchau, mesmo. tchau. Quinta-feira tem mais, né? Tem sim. Vamos lá. Tchau, tchau. Fique com Deus.